Olá, olá, graças e paz, tudo bem, queridos? Desculpa a demora, peguei um engarrafamento, Jesus, mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? A gente tem que entender que a gente faz planos, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Eu sei que muita gente está indo aí, talvez já chegaram em casa, eu estou procurando até um louvor para pôr aqui de fundo, né? Deixa eu só me ajustar aqui. Achei. Ó, chegou. Eu sei que você está chegando agora. Talvez não sei como foi teu dia, mas vou ter só 30 minutos no máximo, para compartilhar algo muito importante que a gente vai começar hoje e vamos dar continuidade em outro momento. Mas antes eu quero orar com você. Eu não sei como foi seu dia, eu não sei como está sendo sua noite, né? Como é que está sendo o seu final de mês de agosto, quais são suas expectativas, como é que está o seu coração, como está a sua vida espiritual. Eu não sei como estão os seus olhos, não sei como está na sua mente, mas Deus sabe, né? Eu gostaria de orar nessa hora porque nós já vamos começar com um tempo de oração. Deus começou a falar comigo já tem semana passada, tudo começou numa conversa com a minha sogra, e veio semana passada, essa semana intensificou, e eu quero compartilhar com vocês sobre isso, mas vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento, eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, Tu sabes tudo aquilo que cada um está vivendo, as lutas, as dores, talvez as perdas, as más notícias, as boas notícias, as dúvidas, mas uma coisa nós pedimos, a Tua palavra é que nos sustenta. Fala conosco nessa noite, precisamos ser alimentados, precisamos ser sustentados e a Tua palavra é que faz tudo isso. E nós pedimos, abençoa, nos dê agora a clareza de entendimento, nos dê agora, Pai amado, a graça para compreendermos os nossos dias e aquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Vou te pedir uma grande gentileza, entra aí no grupo da tua família, entra aí no grupo de Zap, chama todo mundo, que se eu fizer isso aqui, é capaz de até fechar, né? Mas chama todo mundo aí, ó. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios. Nós vamos falar hoje, eu vou até abrir aqui, cadê? Opa, cadê você? Vem, Brasil, meu Deus, me ajuda. Isso, tudo corrido hoje. Vou botar o livro de Provérbios, vem comigo. O verso 18, e assim a gente vai começar, vai ter isso como base para a gente trabalhar a imersão de hoje, né? Eu gostaria que você entendesse, se você puder, pega um papel, pega uma caneta, anota, porque é muito importante para a gente esse momento, né? Vamos lá, Provérbios capítulo 18, Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim a palavra de Deus: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Eu estou usando a nova versão transformadora. Deixa eu repetir esse primeiro pedaço, que é muito importante para a gente poder entender o poder das nossas palavras, né? A língua, Provérbios 18, 21, a língua tem o poder para trazer a morte ou a vida. Eu quero chamar a sua atenção para o tema de hoje. Nós falaremos sobre, eu estou falando sobre a vida de Deus, a vida com Deus, a caminhada, a jornada cristã e também o nosso dia a dia, a criação dos nossos familiares, os filhos, netos, bisnetos, não sei,
né? Relacionamentos. Construir ou desconstruir? O que é mais fácil? Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de construir alguma coisa, né? Eu tô vendo aqui, por enquanto, só tem irmãs. As irmãs do coque, as varoas do manto, glória a Deus, né? Eu vou te fazer uma pergunta, amadas, filhas de Deus. Fala comigo, construir é fácil? É porque nós estamos, por exemplo, adentrando agora uma nova etapa, né? Um novo tempo que Deus tem nos permitido viver, e vai entrar uma época que vai ter que construir, né? E a construção, além de demanda tempo, eu estava até conversando com um amigo meu, pastor Rodrigo, que ele está fazendo uma expansão da igreja dele, e ele estava falando comigo como é a questão da laje, né? Porque a laje, antigamente era a laje batida, hoje tem a pré-moldada e tem fora outros artifícios, outras ferramentas também tem. Então ele estava falando comigo sobre que você precisa levantar, né? Colocar a laje e preparar as colunas. E fica alguns dias, não sei se são 30, 45 dias, até puxar tudo, ou seja, aquele processo que você acaba entendendo que para você poder construir, você fazer uma laje, não é só você chegar, colocar tudo no lugar como se fosse um joguinho de Lego, né? Você tem os processos e algumas vezes nós achamos que a nossa vida é como um jogo de Lego, que relacionamentos são um jogo de Lego, né? Que você vai colocando uma peça em cima da outra. Deixa eu me achar aqui, peraí rapidinho. Que você vai achando que é só colocar uma peça em cima da outra e vai subindo, porque tem gente que leva horas, talvez dias construindo um Lego, mas dependendo da estrutura, tem gente que faz em minutos, não é? Mas a vida da humanidade, a sua vida, querido irmão, querida irmã, não pode ser construída, nunca foi e nunca será construída como peças de Lego. A nossa vida, ela foi construída com o sangue de Cristo, muito amor. Deus, ele não abre mão dos processos. Deus, ele entende que é necessário o processo. Jesus, ele não abriu mão dos processos quando ele se fez homem, Deus, né? Então ele esteve na terra. Então a construção demanda tempo. Você que é mãe, pai, você construir um caráter na vida do seu filho não é do dia para a noite, né? Tanto o seu filho por adoção quanto o filho biológico. Você moldar nele, você construir um caráter, você construir algo demanda um tempo muito grande. Você pega hoje se eu não me engano, para você poder ter um médico formado, médico mesmo, 100%, é mais de 8 anos, querido. Fora especializações, né? Então, construir algo, construir uma profissão, construir uma casa, uma moradia, construir até mesmo uma família, isso tudo demanda um tempo. Só que a palavra de Deus vai dizer, e eu volto aqui, que nós como homens precisamos ter esse entendimento que a língua, ela tem o poder para trazer morte ou vida. Sabe, Tiago, e esse Tiago que escreveu o livro de Tiago, não foi o Tiago, irmão de João, eu estou falando aqui, o Tiago da família de Jesus, quando ele escreve lá da importância da língua, né? Ele fala que a língua é um pequeno órgão. Tiago, ele está falando da seguinte forma: a língua tem o seu valor. A língua tem um valor muito grande, não só no meio da sociedade cristã, mas na humanidade como um todo. Mas Tiago nos chama a atenção. A língua é um pequeno órgão, porém, ela pode incendiar uma floresta inteira. E aí eu lembro lá de Provérbios. Porque se eu fosse pegar o livro de Provérbios do Velho Testamento, e se eu fosse pegar o livro de Tiago no Novo Testamento,
Eu posso dizer que o livro de Tiago aponta para o livro de Provérbios. É um tempo de ensino, de instrução, mas muito específica. E essa instrução visa valorizar a unidade do corpo, o corpo de Cristo. E quando eu vou para o apóstolo Paulo no livro de Efésios capítulo 4, Paulo também fala sobre que nenhuma palavra torpe pode sair da nossa boca. Então a gente olha para Provérbios 18, Tiago capítulo 3, Efésios capítulo 4, todos eles apontam para uma única verdade, que existe um poder muito grande nas palavras que saem da nossa boca. E esse poder ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal, tanto para a morte quanto para a vida. E eu preciso que você entenda. Nós, como homens de Deus, podemos potencializar vidas, potencializar pessoas, potencializar famílias, até mesmo ministérios, utilizando a palavra. Assim como nós podemos potencializar, nós temos que entender que a palavra, ela é uma ferramenta, ele é um instrumento que, usado da forma errada, ela pode destruir. Só que a velocidade para construir é uma, e a velocidade para destruir é outra totalmente maior. Lembra do exemplo que eu dei da laje? Da estrutura de 30 a 45 dias? Lembra do exemplo que eu dei de você construir um caráter? Construir até mesmo amizades duradouras, isso demanda tempo. Quanto tempo você levou construindo? Aí às vezes a gente precisa entender que quanto eu me esforcei, quanto você se esforçou para poder construir o que você tem hoje. Uma família, filhos, um lar. Quanto você se esforçou, quanto exigiu de você, quanto exigiu das tuas lágrimas, exigiu de você não desistir, exigiu de você perseverar, para que hoje você pudesse olhar: eu tenho uma família, eu tenho filhos, sim, eu tenho netos, sim, eu tenho um imóvel, sim, eu tenho a condição de pegar uma condução, sim, eu tenho um aparelho tecnológico na minha mão, eu tenho uma televisão na minha casa, sim, eu posso simplesmente degustar de uma carne, degustar de um doce. Isso tudo, coisas que Deus permitiu que você conquistasse. Isso tudo que você conquistou, isso tudo é um casamento, é uma conquista, querido. Numa sociedade hoje que nos diz: casa, se não der certo, separa e casa de novo. Não casa mais não. Numa sociedade que não está valorizando o casamento, que é plano, que é projeto de Deus. E quando você vê que você está casado, tem gente que está casado há 50 anos, 40 anos, 30 anos, que já superou várias crises. Olha o que está construindo para outros. Olha o que você tem construído, porque você sabe onde está o seu filho. Independente da idade, você sabe onde seu filho está. Você sabe quem são as amizades do seu filho. Você sabe por onde ele anda. Isso é uma conquista, é uma construção. O que você construiu. E aí simplesmente eu vou te fazer uma pergunta: foi fácil fazer essa construção? Foi fácil você chegar onde você chegou? Deixa eu só explicar. Talvez você não esteja tendo a vida que você sonhou. Talvez você não esteja tendo a vida pelo qual você lutou e o tal você estudou para ter. Mas você está vivo, você está de pé. E valorize as pequenas conquistas, porque para você pode ser pequena, mas as pequenas conquistas que aos seus olhos são, para os olhos daquele que não conquistou nada, é muita coisa. Então eu preciso que você entenda, pega essa palavra. Tudo aquilo que Deus te permitiu ter, desfrutar e estar vivendo hoje, foi fácil? Foi do dia para a noite? Não, tenho certeza que não foi fácil. Eu tenho certeza que não foi do dia para a noite. Eu tenho certeza que você chegou onde chegou, está onde está, mas já passou por muita dor, talvez foi ferido, mas o que você construiu levou tempo. Mas lembra da passagem lá de Provérbios 18, verso 21?
a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Porque todo esse tempo de construção que você chegou para ter o que você tem até hoje, pode ser destruído em fração de segundos, por intermédio de palavras. A gente precisa entender, irmãos, que construir difícil, é cansativo, é trabalhoso, é árduo, mas destruir é muito fácil. E por que eu estou falando de destruir é fácil? Porque qual das intenções do inimigo das nossas almas, né? Que é o diabo. Qual é uma das intenções dele? É destruir. Além de matar, além de roubar, é destruir, é destruição. E é muito fácil destruir, porque às vezes, até a pastora falou isso uma vez, eu guardei, os nossos ouvidos, são as janelas do nosso coração. E a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então você levou tanto para construir, tanto para construir, mas às vezes você deu ouvido para uma pessoa errada, às vezes você permitiu que conversas acessassem o seu coração. Então isso tudo gerou para você uma porta, foi aberta uma porta, e aí que o diabo entra. O diabo, ele vê uma porta, ele entra, ele vê uma brecha, ele entra. E ele vai fazer de tudo para destruir todo aquele processo que você fez. Agora eu vou falar do âmbito espiritual. Todo o processo de vida cristã, todo o processo espiritual, aonde você chegou. Pai, mãe, tu ora hoje. Há um tempo atrás você não orava. Sabe, avó, você pode olhar para os seus filhos e seus netos podem olhar para você e ver assim: minha avó é uma mulher de fé. Olha o nível onde você chegou hoje. O meu avô é um homem de Deus. A minha mãe é uma mulher que eu olho para ela e falo: Deus usa a minha mãe. O meu pai é um homem que eu olho para ele, um homem que tem testemunho de vida cristã. E aí eu vou falar para você, isso tudo não foi construído do dia para a noite. Quantas dores, quantas decepções, quantas frustrações nós já tivemos e talvez ainda estamos tendo. Quantas situações nós já passamos que nos perguntamos e questionamos: será que é isso que Deus quer para mim? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Quantas vezes já nos deparamos nessa e outras situações? Mas permanecemos, avançamos e estamos de pé. Só que eu vou falar para você: cuidado para quem você empresta o teu ouvido. Porque volto a dizer, Provérbios 18, 21 completa Tiago capítulo 3, versos 5, 6, que fala que a língua é um órgão pequeno, mas pode incendiar uma cidade, uma floresta. E o intuito do inimigo das nossas almas, que é o diabo, é destruir. Por isso que construir dá trabalho, demanda tempo, mas destruir é tão rápido. Às vezes uma palavra liberada de forma errada, às vezes a pessoa fica fomentando a intriga, fomentando a chateação. Às vezes a pessoa fica fomentando uma ferida. Isso aí leva à destruição, irmãos. E eu vou falar para você, quando nós damos ouvidos a essas situações, todos aqueles meses, aqueles anos que levamos construindo algo, são dissipados, são apagados. Por isso que destruir é mais fácil do que construir. Em minutos, vidas são destruídas. Hoje, minha sogra me mandou um vídeo, né? E eu coloquei até no grupo de alguns irmãos, mandei para alguns irmãos, da importância de que uma criança, não sei se eu vou revelar a minha idade, né? Mas antigamente, hoje não, mas antigamente as crianças faziam desenhos com dominó. Não sei se vocês já passaram por isso. Faziam castelos com dominó e caminhos para depois você fazer isso aqui. O dominó tá aqui, você empurra aí vai aquela fileira toda caindo, e tudo cai. Na vida, o âmbito espiritual também é assim.
tão fácil destruir aquilo que levou anos para ser construído. Quantos ministérios talvez você já viu sendo destruído por causa de briga familiar, por causa de confusões, palavras liberadas? Eu estava conversando com a pastora, a gente estava vindo para casa hoje, eu estava falando com ela sobre um homem, eu não me recordo o nome dele, Noeg, a Bíblia fala de Noeg, a gente veio conversando dentro do carro. Noeg foi um homem tão ambicioso na época de Saul e na época de Davi, que ele usou a língua dele mais do que uma espada. Porque tem pessoas que acham que a espada mata mais do que a língua, não. Tem gente que acha que uma arma mata mais do que a língua, não. Tem gente que acha que uma bomba nuclear mata mais do que a língua, não mata. Enquanto a gente está tendo essa live agora, sabe quantas pessoas estão mortas espiritualmente porque se decepcionaram, porque foram maltratadas, porque simplesmente alguém que poderia curar acabou ferindo, alimentando a ferida? Você tem noção de quantas pessoas, eu não falo só no Rio de Janeiro, quantas famílias abandonam o evangelho, saem de igreja feridas? Porque simplesmente quando houve alguma palavra que não vai de acordo com aquilo que a pessoa acha que é correto, mas quando chega uma palavra de confronto, ao invés de alguém chegar e chamar para a terra, chamar para o entendimento cristão, trazer a visão daquilo da obra redentora de Cristo, as pessoas se levantam e ao invés de construir, acaba destruindo. Eu tenho certeza que cada um que está ouvindo essa live ou vai ver depois, conhece no mínimo 2 pessoas que já abandonaram a igreja, já abandonaram e se desviaram. Porque uma decepção, porque alguém destruiu, ou um líder, ou um amigo próximo, ou uma pessoa, ou uma fofoca, uma palavra liberada. A gente tem que tomar cuidado. E Noeg, ele viu que Aimeleque estava alimentando Davi e Saul estava perseguindo. E Saul perguntava assim: eu quero notícia, eu quero notícia de Davi. Ninguém dava. Eu estou resumindo para os irmãos. Acho que está lá em 1 Samuel, 2 Samuel, se não me engano, 17. Não tenho certeza. Só que aí Noeg tinha visto Davi sendo alimentado, fortalecido. É aquela passagem onde eles entregam a espada de Golias para Davi. Gente, Noeg foi dar com a língua nos dentes. E olha só como a língua pequena pode matar uma cidade. A língua pequena pode matar projetos. Uma língua pequena pode destruir algo que levou anos para ser construído. E quando Noeg chega para Saul e conta, dá com a língua nos dentes, porque ele era ambicioso, Saul chega e fala assim: olha só, soldados, vamos lá, eu quero que vocês matem os sacerdotes. Olha isso, matem os sacerdotes. E aí os soldados falam: não. Eles são homens de Deus, nós não vamos fazer isso, meu rei. Nós não mataremos aqueles sacerdotes porque eles são de Deus. Mas Saul, ele estava cego de ira. E eu estou mandando e os soldados não quiseram. E aí Noeg fala: eu vou e mato. Noeg chegou lá e matou. Sabe quantos sacerdotes Noeg matou? 85 sacerdotes. Irmão, os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Naquela época o Espírito Santo só pairava, então o sacerdote era o intermediador. Era aquele que apresentava lá no dia da expiação os pecados, aquele que intercedia era os sacerdotes. Mas quem deu com a língua nos dentes, quem usou a língua não para liberar a palavra profética, quem usou a língua não para consolidar, quem usou a língua não para fortalecer o corpo de Cristo, quem usou a língua para destruir algo que era projeto de Deus, porque Saul já tinha perdido a graça, mas Deus já tinha separado Davi. Quem foi? Noeg
se permitiu ser usado como instrumento para destruir a vida de 85 sacerdotes. Entenda, quando nós usamos as palavras para a destruição, existem vidas que Deus vai requerer da nossa mão. Eu sei que é uma palavra dura. Quando uma mãe fala para um filho assim, você não presta, Deus vai requerer da tua mão, filho. Quando uma mulher fala para o marido, ai, você não serve para nada, ou quando o marido fala para a mulher, eu não tenho paz na minha vida com você, são palavras pesadas que acabam destruindo relacionamentos. E o nosso Deus é um Deus relacional. Eu não tô aqui tirando nada, que não estou inventando a roda, né? O que eu estou falando é bíblico, irmãos, é bíblico. A gente tem que ter cuidado com a palavra que sai da nossa boca, até com brincadeiras. E algumas vezes eu me lembro que uma vez eu estava numa loja de departamento, né? E aí e o Miguel, meu filho mais velho, ele aprontou muito. Mas a criança, né? Aí ele me tirou, irmãos, eu fiquei irado. E eu virei para ele e falei assim, você não serve para nada. Sabe, nessa mesma hora, a minha esposa, a pastora Liliane, ela veio para cima de mim e repreendeu. Eu pedi perdão para meu filho, pedi perdão a Deus. Mas, às vezes, palavras simples geram morte. Morte espiritual, morte de propósitos, morte de sonho. Você já parou para imaginar que às vezes uma palavra contrária que você pode ter liberado sobre alguém da tua família pode ter sido o ponto crucial para a destruição dele? Noeg, ele não pensou nisso. E Noeg, além de matar 85 sacerdotes, Noé dizimou as mulheres, os homens e as crianças. A destruição é obra do diabo. Cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Nós fomos chamados para liberar vida. Nós fomos fortalecidos, lavados e remidos pelo sangue. Irmão, pega essa palavra, por favor. Jesus morreu por você. Ele abriu mão da sua glória, como está lá em Filipenses. Ele desceu, abriu mão da sua glória. Ele se fez como um homem, para que eu e você pudéssemos ativar vidas. Sabe, eu gosto muito de Eliseu, mas algo me chama muita atenção quando Elias vai para a caverna. Deus, o próprio Deus, ele desce e chega para Elias e fala, Elias, não é chegado o tempo de você parar, você ainda tem que construir muita coisa. Vai e ativa, Eliseu. Sabe, essa graça tem sobre a minha vida, só sobre a sua vida. Não é sobre o cargo eclesiástico, não é sobre as nossas conquistas, não é sobre as nossas medalhas, mas é sobre algo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Jesus, ele fala, olha, eu vou para os céus, mas não vos deixarei órfãos. Ide e fazei. É tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto e usar palavras para gerarem vidas em pessoas que estão mortas por dentro. Porque não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, não adianta ter aplauso se a vida tá escassa de vida, tá escassa de alegria. E o diabo, ele quer destruir. Mas a palavra de Deus, ela nos dá essa graça de liberar um tempo de construção, um tempo de paz no meio do caos. No princípio, Gênesis capítulo 1. Criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. E houve. O que eu aprendo com Gênesis capítulo 1? Havia um caos. Mas a palavra liberada recebeu uma ordem de construção.
toda palavra dos céus, quando ela é liberada, ela vem com a graça de construção. E a palavra do inferno, quando ela é liberada, ela vem com uma palavra de destruição. Quem somos nós? Somos aqueles que usamos a palavra de Deus para liberar uma graça, para construir? Ou somos aqueles que estamos usando o diabo para usar uma graça para destruir? Meu amado, construa na tua família com a palavra de Deus. Construa sobre a vida do seu marido, construa sobre a vida dos seus filhos, construa sobre a vida da sua esposa, construa sobre a vida da sua vizinhança. Minha vizinhança não presta, ela não prestava mais. A partir de hoje haverá uma graça, haverá arrependimento, haverá salvação sobre a sua vizinhança. E eles receberão a palavra da verdade, a luz de Cristo que é Deus. Você precisa ter esse entendimento. Por que, pastor, eu preciso ter esse entendimento? Porque o coração, Jesus, o coração é a fonte das palavras. Vou ter que dividir essa lição em duas. O coração é a fonte. Fiquei vibrei agora. Vou falar que nem João Pedro, tô animado. O coração é a fonte das palavras. O senhor está inventando. Tô não, irmão. O que diz a palavra? O que a palavra diz? Que a boca fala. O que o coração está o quê? O teu coração está cheio de quê? De palavras para construir? Então para de reclamar da vida que você tem. Agradece. E começa a entender que não é sobre o que você tem, sobre o que você perdeu, sobre a posição que você está, mas é sobre o que foi liberado sobre a tua vida e na tua vida. Foi liberado a graça do unigênito do Pai. Coração é a fonte das palavras. Encha o teu coração da palavra de Deus. Enche o teu coração da certeza de que talvez os dias não melhorem. Talvez a boa notícia que você está chegando, não está esperando, não chegue hoje. Não chegue amanhã. Talvez aquela expectativa, talvez aquela porta não se abra. Mas quando você tem a palavra de Deus no seu coração, a sua boca não vai ser utilizada para destruir ninguém, nem a você mesmo. Mas aí eu vou usar minha boca para quê se nada está acontecendo? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Aonde estiver o seu coração, de lá ele ficará cheio. Então, irmãos, a gente vai dar uma parada por aqui por causa da hora que eu falei com os irmãos. Mas antes, guarda que eu vou falar para você. Nosso coração é a fonte da onde vem das palavras. E as palavras são sementes. Vou repetir para você poder anotar na tábua do seu coração. A fonte das palavras é o nosso coração. E essas palavras são sementes. E toda palavra que lançamos, ela gera fruto. Você está entendendo? Toda palavra que nós lançamos, ela gera fruto. Pela terceira vez que é profético. Toda palavra que nós lançamos, ela gera fruto. Seja no trabalho, seja na igreja, seja numa discussão, seja num problema de trânsito, seja quando você vai no banco e não é atendido corretamente, seja quando você tem um momento de estresse no seu local de trabalho, toda palavra que lançamos gera frutos. Aí vem ou frutos bons ou frutos ruins, ou frutos que constroem ou frutos que destroem. Pensa nisso. Eu gostaria de te liberar essa palavra para a tua vida. Você rumina, pensa. Nós vamos continuar na semana que vem, tá? Vou até alinhar com a Patrícia, minha irmã, porque ela tem que dar continuidade ao outro que ela começou semana passada. Mas pensa sobre isso, irmãos. Palavras. Não seja igual a Noeg. Não mate ninguém por intermédio das suas palavras. Pastor, o senhor está falando de fofoca? Calma, a gente vai chegar lá. Porque você sabia que fofoca é uma das armadilhas
vai chegar lá. Calma, isso é um pouco mais para frente. Mas eu quero orar por você. Porque as palavras também ferem mais do que a espada. Provérbios 12 fala sobre isso. Deixa eu orar por você. Que você tenha uma noite abençoada. Antes de eu orar, deixa eu só passar a programação para vocês. Sábado é o nosso seminário de intercessão, tá? Nosso seminário de intercessão que vai das 9 até as 18, 9 da manhã até as 18 horas. Domingo é o nosso batismo. Domingo, e o batismo não vai ser transmitido, tá, irmãos? Mas domingo é batismo. Depois do batismo a gente tem a apresentação da Clarinha, filha da Tainá. Nós temos a apresentação de mais um novo membro, graças a Deus. Nós temos também o culto da multiplicação. Então, e eu também comemorar meu aniversário de ministério. Eu quero aqui agradecer a todo mundo que mandou mensagem, está orando pela minha vida. Muito obrigado. Nós completamos hoje 15 anos de ministério. Então, eu tenho certeza que Deus tem algo muito específico para Nova Jerusalém Taquara. E você faz parte. Eu estou assistindo essa live, mas eu não sou da Nova Jerusalém Taquara. Mas você faz parte da família. Porque a gente não está falando de placa de igreja, não está falando de doutrina, estou falando do corpo de Cristo. Assembleia, Universal, Metodista, Church, nós fazemos parte do único corpo. Então, meu convite para você é você vir estar com a gente no corpo, domingo, Rua Godofredo Viana, número 500. Agora, se você já é membro de uma igreja, não vá sem autorização do seu pastor. É o que eu falo lá na nossa casa. Eu quero passar para você. Você pode vir nos visitar, a porta vai estar aberta para você. Domingo o culto começa, de 9h30 da manhã que vai começar. Vai ter o batismo, depois todo o segmento do culto. Pode nos visitar à vontade. E também, agora você que é de outro ministério e quer visitar nossa igreja, amém. Poxa, eu vou amar servir a Deus contigo. Eu vou amar te conhecer. Eu vou amar apertar tua mão, te dar um abraço. Vou amar que você conheça a minha esposa, a mulher de Deus, conheça os nossos filhos, vai ser uma bênção. Mas eu quero falar para você, não vá sem a bênção do seu pastor. Chega lá, pastor, eu quero conhecer uma igreja lá. Vai. E ele vai permitir sim. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Obrigado, Manelzinho, pela lembrança do meu aniversário de ministério. Que Deus abençoe a tua casa. Eu vou orar por você agora. Feche seus olhos aí. Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós somos falhos. Não somos perfeitos. Eu não falo sobre cargo eclesiástico, não falo sobre doutrina, não sobre etnia ou classe social. Eu estou falando que nós, os teus filhos, nós somos escolhidos por ti. Tu sabes que somos falhos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já liberamos algumas palavras que podem ter ferido e podem ter sido instrumento de destruição. Mas isso, Senhor, tem-se o fim hoje. Que as palavras que sairão da nossa boca, elas venham direto da fonte, do nosso coração. Mas que o nosso coração seja totalmente teu, para que nos melhores momentos nós possamos usar palavras de construção, para que nos piores momentos nós possamos usar palavras para a construção. Porque entendemos hoje que toda palavra que sai da nossa boca gera fruto. Frutos bons e frutos ruins. E nós não seremos como Noé, que a palavra que usou, que saiu da boca dele, destruiu 85 vidas de sacerdotais, fora famílias, mulheres, crianças e homens. Nós fomos chamados para liberar vida e vida em abundância, porque tu és a vida. Nos dê esse entendimento, Pai. Talvez é chegar no momento ainda que o Senhor permitiu nesse mês de agosto que rotas sejam recalculadas. Palavras que em algum momento foram liberadas nos lares, em algumas discussões.
ou até mesmo liberadas na igreja por não entender ou por achar que a visão está errada, palavras liberadas numa brincadeira, palavras liberadas criticando a outros. Senhor, tudo isso é brecha que estamos dando para o inimigo das nossas almas. Mas hoje, com clareza de entendimento, nós te pedimos, trava a nossa língua, Pai. Que a nossa língua seja instrumento de salvação. Que a nossa língua seja instrumento de transformação. Que a nossa língua não seja usada para julgar, para questionar uma opção sexual, uma etnia, uma opção religiosa, uma opção de partido, ser de direita, ser de esquerda, mas que a nossa boca seja utilizada como instrumento de testemunho vivo do Deus que ama a humanidade, do Deus que abriu mão da sua glória e morreu não por um grupo específico, mas morreu por toda a humanidade. Uma palavra de amor que possa restaurar o perdido, que possa trazer para perto quem foi embora. Senhor, ouça a nossa súplica, Pai, abençoa-nos. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Nos dê uma noite de paz. Nos dê uma noite de fortalecimento, uma noite de alegria. Que amanhã, sexta-feira, possamos iniciar o nosso sextou, sabendo que estamos com Jesus Cristo em todo o tempo e Ele vai nos guiar. Nos leva a esse entendimento. Nos leva a ter a visão de Cristo em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. É hora de recalcularmos rotas, Pai. Esteja conosco, Espírito Santo, intercede por nós. Porque mesmo sendo falhos e pecadores, mesmo assim o Senhor continua nos amando. E somos gratos por isso. Derrama sobre nós e abre os nossos olhos espirituais em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, estamos terminando, que você tenha uma noite abençoada. Olha só, pega essa palavra. Pega essa palavra sobre a tua vida e sobre a tua família. É hora da gente parar e entender que, às vezes, nós, se usarmos a palavra, a boca, a língua, tá? Para destruir, nós estamos sendo instrumentos do diabo, que quem destrói é o diabo. O nosso Deus é um Deus de construção, de restauração, e é um Deus que muda, transforma tudo. Amém? Entenda isso, é muito importante, porque vidas estão feridas e precisam ser restauradas. Deixa eu te contar um segredo para a gente poder fechar com chave de ouro. Jesus conta com você. Amém? Você tem valor no reino. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma noite extraordinária. Lembra de sábado, o seminário de intercessão, pastor Marcelo. Domingo, batismo. Domingo é o culto da multiplicação. Ei, culto da multiplicação, você vai levar quem? Não aceito que você chegue lá na rua Godofredo Viana 500 sozinho. Quem você vai levar domingo? Pensa aí, 9h30 da manhã, dá tempo ainda. Que Deus abençoe a tua vida, fique em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja habitando rica e abundantemente sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Que Deus te abençoe.